Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade, então, de onde nós paramos na nossa última aula. A gente vem aí desde a primeira aula falando sobre dissertação argumentativa e sobre resposta argumentativa. Então, a gente está trabalhando bastante esses textos que são da ordem do argumentar. Nós veremos outros textos argumentativos também. Mas vocês devem estar me perguntando, mas de novo, resposta argumentativa? Sim, de novo. Porque é um dos gêneros mais importantes que nós temos aí para o PASS, levando em consideração que a UEM tirou 2 gêneros da lista. Nós temos as cartas, a resposta argumentativa e o relato. Eu julgo a resposta argumentativa um gênero muitíssimo importante, tá? Até porque ele vai dar base pra gente falar depois sobre as cartas. Então, a gente tem que realmente levar a sério a argumentação para que a gente consiga depois trabalhar os outros gêneros com um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Eu já vejo que vocês não têm problema com as questões estruturais da resposta argumentativa, pelo menos a maioria de vocês. Então, nessa última proposta obrigatória desse período de resposta argumentativa, eu quero alinhar algumas outras coisas além do gênero em si, da estrutura, né? Então, pensar um pouquinho na linguagem que vocês estão usando aí para trabalhar esse texto. A grande maioria de vocês, o que acontece? Eu tenho lido os textos e tenho percebido que há muito pouco de argumentação. Vocês não vão além daquilo que a gente discute em sala de aula, dos exemplos que eu passo de argumentação, e repetem sempre as palavras que eu já uso em sala de aula. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês melhorassem esse vocabulário de argumentos. A gente tem que pensar que nós temos aí 3 classes de palavras que elas são bastante argumentativas, elas contribuem muito com a nossa argumentação e, por isso, elas têm que estar presentes nesses textos argumentativos, ok? A gente tem os verbos, então, quando eu trago, né, essa argumentação para mim, usando o verbo de primeira pessoa, um verbo de argumentação, isso sustenta o que eu estou dizendo. Então, vou deixar para vocês aí uma listinha de verbos que vocês devem usar ao longo da argumentação de vocês, da resposta argumentativa. E na dissertação, que a gente não pode usar a primeira pessoa. Ótimo, a gente ainda assim vai usar os verbos argumentativos, mas a gente vai usar esses verbos em terceira pessoa, ok? E aí, na última aula, eu comentei com vocês a respeito das situações em que se usa o verbo de primeira pessoa na resposta argumentativa, quando é que a gente usa o verbo de primeira pessoa do singular, quando que a gente usa o verbo de primeira pessoa do plural, quando é que eu vou usar o impessoal. E aí, só retomando, lembrando que o comando vai nos dizer. A UEM geralmente coloca vocês no papel de primeira pessoa do singular, direciona a pergunta para vocês. Então, geralmente vai usar sim o verbo de primeira pessoa do singular. Já aconteceu de cair questões em que ela colocava vocês como representante de um grupo, e aí você vai usar a primeira pessoa do plural, porque você não está falando só no seu nome, mas no nome de um grupo de pessoas. Ou então o impessoal, quando é uma pergunta que não usa pronome, que não usa o pronome você, que não coloca você num papel social de jovem, né? Então é bem menos provável que a UEM cobre dessa maneira, mas se cobrar vocês têm que saber, ok? Os adjetivos e os advérbios também são classes de palavras que expressam opinião, expressam o que você pensa a respeito daquilo. Então, a gente vai usar
tá? Não deem um Ctrl+C, Ctrl+V no que eu tô colocando aí, porque não basta aparecer o verbo, aparecer um adjetivo e um advérbio no seu texto. Isso tem que fazer sentido. Então, em que situação é aceitável que eu use incrédulo, que eu use ideologicamente? Não é em qualquer texto que você vai usar isso. Então, pensar nos sentidos que essas palavras produzem e fazer um uso inteligente delas, ok? Os advérbios, eles têm uma particularidade porque eles podem servir também de uma forma bastante bacana como um conectivo. Então, quando você vai iniciar, por exemplo, o seu segundo parágrafo, ao invés de usar um além disso, você pode usar, obviamente, certamente, indubitavelmente, um advérbio para dar continuidade à sua ideia, tá bom? Então, você tem essa liberdade. Vai acontecer com pronomes, vai acontecer com outros tipos de palavras, sim. Mas vamos pensar, por enquanto, nos advérbios, beleza? Olha lá, eu coloquei aí para vocês esse que vai ser o material desta semana. Então, eu tô enviando junto com o vídeo a folhinha de produção. E vocês vão fazer esse texto e vão escanear e me devolver ele por e-mail, ok? Pra gente corrigir. Então, é uma avaliação obrigatória. Coloquei para vocês um textinho de apoio bem curtinho, bem simples, mas eu espero que vocês não fiquem presos apenas a esse texto de apoio, que vocês busquem informações, que vocês procurem, que vocês façam um mapinha aí mental para vocês poderem planejar o seu texto. Então, de novo, vou ler a respeito desse tema. O que é que eu sei? O que é que eu posso usar como argumento? Será que esse argumento eu consigo comprovar? O que é que eu vou usar como comprovação desse argumento? Tá? Então, pensar sempre nisso daí e ter essas informações. Como eu digo para vocês, uma fichinha aí de temas, tá? Então, a gente tem aí uma notícia, um recorte de uma notícia lá do Gazeta do Povo. Carro deixa de ser prioridade para jovens no Brasil. Número de novos motoristas no Brasil caiu 53% nos últimos 2 anos. Mudança de comportamento e recessão estão por trás da queda na emissão de habilitações. Entre 2013 e 2015, a quantidade de novos habilitados no país caiu pela metade, 53%. Tendo em vista esse texto aí, essa notícia, vamos pensar no comando de produção, o que é que a gente precisa fazer, tá? Após ler a notícia acima, você, que é jovem, passou a refletir muito sobre o conteúdo dela, pois já é adepto de meios alternativos de transporte e realmente deixa o carro de lado quando precisa sair. Tendo em vista essa preferência, decide expor em seu blog pessoal, Papas na Língua, os benefícios de usar outros meios de transporte. Pensando nos pontos expostos no contexto de produção, redija como jovem uma resposta argumentativa em que se posicione sobre a seguinte questão. Você considera ou não a bicicleta a melhor opção de locomoção que o automóvel no contexto atual? Justifique com 2 argumentos. Use entre 15 e 22 linhas, ok. Tendo em vista esse comando de produção, o que é que vocês não podem perder de vista nunca na vida? Condições de produção. Então, eu falo isso em todas as aulas e eu vou falar de novo. Pessoal, são 5 as condições de produção. E você precisa, sim, fazer um checklist dessa. Tô fazendo a minha redação. Já coloca lá no cantinho, no final da folha, os 5 elementos e vai copiando eles ou vai enumerando no próprio comando de produção, ok? Mas eu tenho que saber esses cinco elementos para que eu consiga começar a planejar o meu texto, para que eu consiga entender de onde estou falando e para quem estou falando, com que finalidade eu estou falando, sobre o que eu estou falando, tá? Então vamos lá, o papel social. O papel social tá dado aí, ó, já no comecinho, que você é um jovem, depois ele repete aqui que você é jovem. Então, você é uma pessoa jovem. Quem é o seu público-alvo? Não tá dado no comando, como é que eu vou saber? Bem, não tá dado explicitamente, mas ele tá aí. Se você escreve num blog pessoal, Papas na Língua, logo
O seu público-alvo são todas as pessoas que te seguem aí nesse blog. E aí você vai pensar por inferência, né? Poxa, quem é que me seguiria? Né? Então, olha, os meus amigos, minha família, pessoas jovens como eu, tá? Então, significa dizer que a sua linguagem tem que estar moldada para esse público, beleza? Veículo de publicação. Onde é que esse texto vai circular? Onde é que eu vou publicar ele? Lá no seu blog Papas na Língua. Qual que é o objetivo desse texto? Bem, por que é que eu estou escrevendo? Com que objetivo eu estou escrevendo? Eu escrevo para me posicionar, tá? A resposta argumentativa, o próprio nome já diz, você escreve para argumentar a respeito de alguma coisa. Então, ou para... você pode pensar em posicionar-se, em opinar, em argumentar, tá tudo aí dentro, tá? Desse grande objetivo. E sobre o que é que eu vou escrever, né? Qual que é o tema desse texto? Os meios de transporte, beleza? E aí, dentro de tudo isso aí que eu tenho, de todos esses elementos de condições de produção que precisam aparecer no meu texto de alguma forma, tem uma coisinha nesse comando de produção que a gente tem que ficar um pouquinho esperto. Ele pergunta se você considera ou não a bicicleta a melhor opção de locomoção que o automóvel no contexto atual. E aí você pode cair na bobeira de falar, olha, eu não considero não, eu prefiro o automóvel. Só que você tem que pensar aqui, ó, nos benefícios de usar outros meios de transporte. Então isso daí tá meio que uma pegadinha para que a gente consiga realmente entender esse comando de produção, tá? Se eu for na contramão disso, dizendo que, olha, não tem benefícios nenhum, é só ruim porque não tem segurança, não tem ciclovia, a gente pode sair de bicicleta e ser roubado a qualquer momento, a gente sabe de tudo isso, tá? Mas a gente vai ter que defender aí alguma coisa do lado bom, tá? Porque o comando de produção te pede isso, beleza? Então fiquem atentos aí, a isso daí. Por que é que a bicicleta é uma opção melhor? E aí você pode pensar na questão do sedentarismo, você pode pensar na questão da saúde física e também mental de quem está usando a bicicleta, você pode pensar na poluição, você pode pensar em reduzir os níveis de congestionamento nas cidades, pode pensar que a bicicleta, o uso constante e aumentado da bicicleta pode incentivar que haja investimento nessa área, então com construção de ciclovias, com barateamento da bicicleta, pode pensar na economia que esse cidadão faz de usar a bicicleta, ok? Então aí tem várias argumentos que vocês podem usar nesse sentido. Eu coloquei aqui, ó, o que vocês já viram lá na última aula, eu passei isso para vocês, mas eu não tinha passado por e-mail, nem no grupo, nem nada. Então, para vocês terem uma colinha aí. O que eu quero que vocês fiquem bastante atentos, tá? Duas coisas. Vocês colocam aqui um argumento, então, coloquei aqui o meu primeiro argumento. Olha, eu considero sim que usar a bicicleta é bacana, porque melhora a saúde física de quem usa. Beleza, ótimo argumento. E aí você já vem, prova disso é que... Tá, e aí, a justificativa? E explicar esse argumento, eu preciso que você explique, eu preciso que você, de fato, argumente, ok? E quando você vem com a comprovação, não é qualquer coisa que cabe aqui, tá? Tem que ligar as coisas, tem que ligar o Lé com o Cré, não adianta simplesmente colocar uma comprovação aqui que não faz sentido nenhum para o seu texto, então tem que pensar... Se eu estou dizendo que faz bem para a saúde física, eu tenho que argumentar, eu tenho que comprovar isso. Eu tenho que comprovar esse benefício para a saúde física e não outra coisa qualquer que esteja circulando aí em volta dessa ideia, tá? Então, pensa o que é que cabe aí. Olha, especialistas... comprovam por meio de pesquisas que o uso
a prática de tantas horas por dia de atividade física faz com que as pessoas tenham maior desempenho cardiovascular, né? O que inclui a bicicleta, né? Então, pensar exatamente nisso. E só para vocês lembrarem que eu não coloquei aqui no miolinho aqui do texto, porque não existe uma obrigatoriedade de, olha, eu preciso colocar isso em determinado lugar do texto. Não, mas você precisa fazer com que as suas condições de produção, que nós vimos lá no slide anterior, essas condições todas aqui, que elas apareçam de alguma forma dentro do seu texto. E aí sugiro que tentem fazer isso da forma mais diluída possível, tá? Para que não fique tão artificial. Então, não vai começar. Como jovem, vou escrever aqui no meu perfil pessoal papas na língua sobre o uso de outros meios de locomoção. Não, fica uma porcaria, tá? Então, tenta diluir isso ao longo do seu texto para que a banca entenda, bem, realmente a pessoa sabe que tem que usar, mas ela sabe como usar, beleza? E aí lembrar, ó, uso de primeira pessoa, verbo de primeira pessoa do começo ao fim do seu texto, beleza? E aí, se for o caso de comando que trate você como primeira pessoa do plural, então representante de um grupo, vai usar a primeira pessoa do plural. Se for uma pergunta no impessoal, né, você vai usar os verbos no impessoal, mas geralmente vai ser de primeira pessoa. Nesse nosso comando aí de produção, é um verbo de primeira pessoa do singular, tá bom? Então, olha, em primeiro lugar, acredito que tal coisa. Além disso, vejo que periri parará. Isso também se comprova de tal forma. Portanto, reitero meu posicionamento. Então, vai usando o verbo do começo ao fim. Beleza, galera? Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo pelo Insta, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, todos vocês têm. Ou podem mandar aí uma mensagem para a Rô, que ela me passa, ok? Um beijo, bom estudo para vocês.